Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor de Jesus e sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Sim, eu ainda estou aqui e por enquanto, né, eu vou ficar por aqui porque tivemos sérios problemas com o microfone do Bezerra, então infelizmente vamos ficar por aqui por enquanto. Infelizmente não, né? Tá aqui, né? Tem uma boa qualidade, um bom áudio. Eu acho que o áudio tá bem legal. Então vamos ficar por aqui por enquanto a gente não resolve lá o devido problema. Vai demorar um pouquinho, tá certo? Então eu acho que vou ficar por aqui por um tempinho. E bem, eu acho que é isso, recados dados, né? E fica aí a menção pra gente, o convite, ela fica o convite para vocês assistirem os outros episódios. A gente tá continuando, né, a história, né, do espiritismo. Eu gostei bastante do episódio passado, né, que o cara falou, explorou, né, a história do espiritualismo, muito bom, eu gostei bastante. Eu espero que tenham gostado, eu espero que gostem do episódio de hoje também, que é um tema bem interessante. E dito isso, né, tá aqui a vinhetinha passando para vocês. Vamos falar sobre um tema interessante porque na aula passada, né? Na aula passada, posso dizer assim, nós tivemos a juventude, né? No último sábado de março, em abril agora, a gente teve aula lá no centro, né, da juventude. Foi uma aula, né, presencial, não teve nenhuma gravação, né? Foi só com a gente mesmo, tomando uma interação só com as pessoas que estavam lá. E teve uma discussão muito boa, né? Falou sobre o. A gente tá no capítulo Ser Perfeito. E a gente pegou os dois primeiros itens, né? Do Ser Perfeito, que é a característica da perfeição e o homem de bem, ou a pessoa de bem. E a gente pegou esses dois, né, dois itens, né, para a gente ler, discutir e debater sobre esse tema. E nisso, né, uma pessoinha linda, maravilhosa, fez uma pergunta interessante que eu fiquei. Nossa, interessante essa pergunta. Eu respondi essa pergunta na reflexão ali em cima, no que vinha na cabeça, eu respondi. Mas eu gostei muito dela. Respondendo a pergunta, eu refleti sobre muitas coisas na cabeça. E eu queria trazer essa reflexão para cá, né? Eu queria pensar um pouco mais sobre isso, sobre aquela pergunta que eu achei tão interessante. Quem perguntou, né? Quem perguntou foi Taumaturgo Bonfim. Ele perguntou o que é evolução moral. Por que ele perguntou isso, né? Porque, assim, pelo menos o que eu acho, né? O que motivou ele a perguntar sobre isso, né? Sobre o que é evolução moral, no sentido de que eu trouxe, né, a definição de moral, né? O que é moral? Moral, aliás, não é da minha cabeça até, definição de moral. A definição de moral são instruções, né, que dizem o que é certo e o que é errado de se fazer. Isso é moral. E aí eu trouxe, né, essa ideia, né, no entendimento, né, no sentido, né, de entender que a moral são só instruções, são só coisas que estão ali, tá dizendo, ó, o que precisa ser feito, né? Porque se você pegar o livro, o capítulo, o item lá, o homem de bem, ou a pessoa de bem, você vai ver que são uma série de instruções, tá? Literalmente várias instruções, ó. Faça isso, não faça isso. Faça isso, não faça isso. É só instruções. Só instruções. E por que eu falo dessa forma? São só instruções. E aí é que eu entro no meu ponto, né? Eu falei isso lá, né? Eu vou explicar isso aqui. Isso é uma coisa minha, tá? Uma percepção minha que eu acredito que isso é uma percepção geral. Eu sinto e eu acho que isso
é por causa da história, né, do espiritismo, né, como o espiritismo ele chegou no Brasil. A gente vai falar sobre isso nos episódios futuros, né, quando falar da história do espiritismo. Mas quando o espiritismo ele chega no Brasil, ele chega no momento que o Brasil ele é um país muito religioso. Assim como todo o Ocidente no geral, né? Ele tem essa veia religiosa muito forte e é muito forte aqui no Brasil. Né? Nós fomos no Brasil, né? O Brasil foi colonizado por Portugal, né? E Portugal fez questão de trazer a religião para o Brasil, de trazer os jesuítas, de catequizar os indígenas, de, enfim, ter todas as missões, né, católicas e tudo mais. Acho que uma coisa que é importante trazer, né, é que é católico, tá, gente? Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana. É católico, não é só cristão, tá? O que muita gente confunde, né? Ah, não, o cristianismo isso, aquilo outro, o cristianismo isso, aquilo outro, blá blá blá. Só que o cristianismo é de Cristo, vem de Cristo. Literalmente, cristianismo é uma palavra derivada de Cristo, certo? Cristo. E quem é Cristo? É Jesus Cristo que a gente está falando, aquele homem que morreu crucificado e tudo mais. Quando a gente está falando de Jesus Cristo, a gente está se referindo à história dele, à moral dele, tudo que ele fez. E existem muitas religiões no mundo, né? Eu não sei dizer exatamente muito, mas sim, são religiões que têm base cristã. A religião católica é uma religião que tem base cristã. A religião evangélica, a religião protestante, né, tem base cristã. A religião anglicana tem base cristã, enfim. E o espiritismo, ele também tem base cristã. Veja como a gente não pode simplesmente pegar a palavrinha cristã. Olha, o cristianismo fez isso, aquilo outro com a humanidade, blá blá blá. Sendo que não foi o cristianismo, tá, gente? Foi só uma instituição que tem base cristã, que não seguiu bem, né, as bases dele, né? Inquisição que diga, e muitas outras coisas. Nossa senhora, melhor não falar sobre isso. Não estamos aqui, né, para falar sobre isso, não agora, não é o momento. Mas o que eu quero trazer para cá, né, que o cristianismo, a religião católica chegou no Brasil, né? E obviamente o cristianismo vem para cá. E todo esse dogmatismo da Igreja Católica, obviamente, se espalha por todo o Brasil. Quando a religião a protestante, né, se aflora, nasce na Europa, né, ela também chega no Brasil. E é toda uma disputa das religiões, da católica, protestante, enfim, uma série de coisas. Mas veja que tem muito, na base da nossa história, da história do nosso país, tem muita religiosidade, muita coisa que tem a ver com o dogmatismo da religião e da Igreja Católica. Certo? Dito isso, quando o espiritismo chega no Brasil, ele vai chegar e vai encontrar essa base, esse país tão religioso, tão devoto a uma religião. E o espiritismo aqui no Brasil, ele vai se adaptar a essa realidade. O espiritismo no Brasil não vai simplesmente chegar aqui como Kardec idealizou, como as pessoas estavam idealizando a ciência e o raciocínio e tudo mais. Não, essa parte vai existir, mas ele vai chegar aqui no Brasil e vai encontrar essa realidade. E o espiritismo vai se adaptar. O espiritismo vai se adaptar ao modo brasileiro de ser. É por isso que no Brasil, né, o espiritismo ele é muito diferente da Europa. O espiritismo na Europa ele tem o seu veio, tem sua forma de ser, e no Brasil ele é bem diferente.
E quão diferente, né? A diferença justamente está nesse veio religioso. O espiritismo no Brasil ele é muito, muito religioso. E ele não vai abandonar, certo? O espiritismo no Brasil não vai abandonar todas essas características religiosas já estavam aqui presentes. E vai ficar é quase como aconteceu com, né, os católicos, né, na antiguidade, né, quando o cristianismo, o católico, a religião católica estava crescendo, quando Roma aceita, né, como é que chama? O cristianismo como religião oficial de Roma e tudo mais, vai existir aí uma substituição, certo? A Igreja Católica, na época, não vai simplesmente criar coisas novas. A Igreja Católica vai pegar tudo que já existia e vai substituir. Vai literalmente trocar as coisas. Como assim? Trocar as festividades que já aconteciam, que tinham todo esse ar pagão, vamos dizer assim, pagão, agora são católicos. Não, na verdade, essa festa que era em favor, né, em adoração a um Deus, agora não, agora é uma festa cristã, religiosa, da Igreja Católica e tudo mais. Isso aconteceu lá naquela época. E eu acho que acontece a mesma coisa aqui no Brasil, né? Quando o espiritismo chega no Brasil, ele encontra tudo isso, e aí as pessoas olham para todas essas coisas e meio que... Não. A gente não vai simplesmente jogar tudo isso fora, vamos só substituir. E aí, literalmente, as pessoas acham que o umbral é o inferno. As pessoas transformaram os demônios em obsessores. E aí tem toda essa troca, sabe? É literalmente isso, eles estão simplesmente trocando o nome, a posição e... pronto, olha só. É quase como se as pessoas... Quase não, eu acho que é basicamente isso. São pessoas querendo se sentir confortável no lugar onde ele está. E para não mudar tudo de vez, né, com esse medo de mudança, só substitui o nome e aí, só mudou o nome, o resto funciona quase tudo igual. Eu acho que a gente vai explorar bastante isso mais na frente, mas eu queria trazer isso aqui agora para essa discussão, porque o veio, não sei se a palavra está correta de se falar, mas enfim, o ponto-chave da moralidade, ele vem com a religião católica, e principalmente com o dogmatismo, com o moralismo, vem junto, sabe que quando o espiritismo chega, né, ele vai adotar e vai colocar tudo isso aí dentro dele. E eu sinto muito isso, esse moralismo dentro do espiritismo, do movimento espírita como um todo, né? Eu sinto muito esse apego, pronto, perfeito, esse apego ao moralismo, esse apego ao que é moral, quase como se fosse algo sagrado, sabe? É tão sagrado ao ponto de ser tabu questionar, sendo que a base do espiritismo é o questionamento. Não é à toa que Allan Kardec, o professor Rivaio, ele fez um livro, ele escreveu um livro junto com os espíritos, com perguntas, com 1019 perguntas, não exatamente, mas depois eu falo assim, mas com 1019 questões, perguntando, é muita pergunta, é um livro de perguntas e respostas, não tem cabimento uma religião, uma doutrina onde a gente não pode questionar, sendo que o primeiro livro que se fala sobre essa doutrina é um livro de perguntas e respostas. Então, diante disso, né, tornar
o livro dos Espíritos sagrado é uma coisa que não tem pé nem cabeça, não tem sentido isso. As coisas não é assim que funciona. O livro dos Espíritos não é sagrado. O Pentateuco, né? Como é? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, o Pentateuco. Não são livros sagrados, gente. Não são. Você pode pegar aquele livro, pode rasgar, pode tacar fogo, pode fazer o que você quiser com aquele livro. É só um bando de livros, é só umas folhas. É só umas folhas, sabe? Com as letrinhas e tá tudo bem você pegar ele, rasgar e cortar e jogar fora. Ninguém vai morrer por causa disso. Como é você não vai ser castigado nas sombras do umbral porque você estragou o livro dos Espíritos. Ok, tá bom. E Kardec não vai ficar com raiva de você por causa disso. É isso, sabe? Essa coisa, tirar esse veio sagrado que tem no conhecimento, na vestimenta do Espiritismo. Ok. Tirado esse negócio de sagrado, isso aqui não é sagrada, beleza. Então, a gente tem que tacar fogo em tudo. Não, calma, não é pra tacar fogo no livro, em todos os livros, calma, não é pra fazer isso. Inclusive, isso não é legal, não taquem fogo em livros. Não faz bem para a história do nosso mundo, da nossa humanidade. Não taquem fogo em livros, ok? Ok, continuando. Nossa, eu dei uma volta, né? Mas tudo isso para dizer que a gente tem que tirar essa coisa sagrada da frente. Tirou esse véu, esse sagrado, tirou o véu. Tira não só a faixa não. Pega esse véu, né? Corta ele e queima. Pronto, o véu pode queimar, tá? Pronto. Tirou o véu, nada mais sagrado. Pronto, agora é perfeito. Agora a gente pode brincar aqui e vamos detupar tudo, vamos fazer as coisas interessantes. Ok, entendendo que a gente não precisa idolatrar, meu Deus, não podemos questionar os livros, as respostas dos Espíritos no livro dos Espíritos. Ok, a gente pode questionar, a gente pode perguntar, a gente pode olhar para a pergunta e dizer, eu acho que a gente não pode levar isso muito a sério não, tem coisas aqui que não fazem muito sentido, e realmente tem, tá, gente? Ok, então a gente pode questionar o livro dos Espíritos, a gente pode falar sobre isso, a gente pode fazer tudo isso, e agora? Vamos entender o que é moral. Na definição de moral, se a gente olhar para definição, tá, gente? Estou falando de definição. A definição de moral eu vou trazer aqui. Aqui, moral é um conjunto de regras, valores e costumes que orientam o comportamento das pessoas em uma sociedade ou grupo específico. Ela define o que é considerado certo ou errado, bom ou mal, aceitável ou inaceitável em termos de conduta. A moral é influenciada pela cultura, religiões, tradições, experiências de vida de cada um individualmente e socialmente. Moral é um conjunto de regras. Quando a gente tira o véu do sagrado, quando a gente queima, joga lá fora, o que fica? Quando a gente tira, a gente começa a observar, a pensar sobre, a questionar sobre. Porque não é nada sagrado. Se não é sagrado, a gente pode pegar, rasgar, fazer tudo. Então, olhando para o livro dos Espíritos, olhando para as leis, olhando para a moral, que não é mais sagrada, a gente tirou o véu sagrado. Olhando para isso, o que sobra é que elas são instruções, são regras. Tá lá, eu estou dizendo, olha, faça isso e não faça isso. Tá literalmente
literalmente dizendo, literalmente dizendo isso, né? Aonde que está dizendo isso? Tem a pergunta do 886, né? Como entende o que é caridade segundo Jesus? E os espíritos respondem, né? Uma pergunta muito famosa no movimento espírita, que é o BIP: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias. Eu acrescentaria ali ser severo para consigo mesmo, e perdão das ofensas. BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Esse é o sentido da palavra caridade, segundo Jesus. Entendendo isso, olhando para isso, né? O que ele está dizendo ali? Né? Só a própria indulgência. O que é indulgência? Indulgência é literalmente não reparar no erro dos outros, na falta alheia. Se a gente olha para uma pessoa e essa outra pessoa, ela está cometendo um erro, ela está cometendo uma falha, e aí a gente aponta para aquele fulaninho que cometeu uma falha, e aí a gente espalha para Deus e o mundo que fulaninho cometeu uma falha. Isso você é não ser indulgente. Se você está apontando o erro do outro, olha como fulaninho errou, você não está sendo indulgente. Você precisa ser indulgente para com as faltas alheias. Você precisa não reparar a falta alheia. Se fulano está errando, você olhou ele errar, é com ele. É com ele. Você não vai interferir ali, espalhar para Deus o mundo que ele está errando. E obviamente, ele faz a observação também de que a gente, se o erro, né, que a pessoa está demonstrando ali, né, isso não quer dizer que o erro jamais deve ser reparado, né? Na verdade, você pode reparar, contanto que você vá até aquela pessoa e definir discretamente, sem ofender essa pessoa, você pode dizer: fulano, aquilo não foi legal, cara. Talvez você possa fazer isso assim outro, ou assim assado. Enfim, é com você. Mas tô dando aqui a forcinha de que melhor você não fazer isso. Pronto, olha, você foi educado com a pessoa, você deu a orientação e se retirou. É isso aí é com a pessoa. Se a pessoa vai se corrigir ou não, é com ela. E obviamente, se você é um professor e você vê o aluno errando isso, aquilo, outro, obviamente que você precisa lá ajeitar o erro do seu aluno e fazer ele aprender. E obviamente, né, não reparar no erro, não ser indulgente para com ele, e não simplesmente: olha só, esse meu aluno aqui, ele está apontando, ele cometeu esse erro, olha só, classe, como ele não é muito inteligente e está errando dessa forma. KKKK, tá todo mundo rindo da cara do aluno. Não é para fazer isso, viu, professor? Não, gente, ninguém nunca fez isso comigo, tá? Não. Ou professores não. Assim, e ele também faz a ressalva de sermos severos para conosco. Ou seja, a gente não deve reparar no erro dos outros, mas a gente deve reparar nos nossos erros. Ser severo para consigo mesmo. Ou seja, corrija os seus próprios erros. É literalmente tudo isso que eu falei para vocês. Está escrito, está no Evangelho, está no Livro do Espírito. São instruções. Não repare no erro dos outros e repare nos seus erros. Viu? Instruções. Tá ali, instruções, regras. Entendendo essas regras, entendendo que são coisas que você precisa e pode fazer, e entendendo mais ainda o porquê que você precisa fazer, o porquê, qual o questionamento, você tem que se perguntar aqui, sabe? Perguntar, não é simplesmente aceitar, colocar o véu do sagrado
E, não, eu tenho que não reparar no erro dos outros. Por que você tem que reparar? Eu não sei, mas eu não posso reparar nos erros dos outros. Eu preciso ser severo para consigo mesmo. Mas por que você tem que ser severo para consigo mesmo? Não. Eu preciso ser severo para consigo mesmo. E é isso aí. Não é para fazer isso. O espiritismo é questionamento. É perguntar. Questionar. Questionamento. Enfim. Você me entendeu? O questionando, entendendo por que a gente precisa seguir as leis de Deus. Por quê? Você sabe por quê? Aí é que vem a pergunta de Tatal. Tatal pergunta o que é evolução moral. Já que tem esse véu do sagrado, sem isso, tirando, né, se moral é só instruções, né? O que é evolução moral? Evolução moral, conforme, né, não estou tirando da minha cabeça, tá, gente? Livro dos Espíritos, definição, tudo mais. Para entrar nisso, eu acho que vale uma outra definição interessante, que é moralismo. Deixa eu olhar aqui. Moralismo é uma atitude ou sistema de pensamento que enfatiza a moralidade, muitas vezes de forma excessiva ou rígida. Aí aqui tem alguns aspectos, né? Pronto, isso tá bem claro. Vou ler de novo isso aqui. Moralismo é uma atitude ou sistema de pensamento que enfatiza a moralidade, muitas vezes de forma excessiva ou rígida. Moralismo, certo? É um conjunto de regras, certo? Sabe as regras? Tá? Moral, tal, pronto. Pega essas regras da moral que foi gerada por uma sociedade ou por um dogma religioso, coloca todas elas dentro de uma caixinha, pronto. E essas regras precisam ser seguidas cegamente, ferrenhamente, rigidamente, e não pode ser quebrada porque ela está coberta com o véu do sagrado. Ninguém pode questionar essas regras. Isso é moralismo. E o espiritismo, ele é moralista, gente. Acabamos de tirar o véu do sagrado. Acabamos de dizer que moral é só questionamentos e regras, é só instruções. O espiritismo, ele é moralista? Não deveria ser. Talvez o movimento espírita, talvez seja moralista. Talvez. Mas o espiritismo, a doutrina espírita, não é moralista. A doutrina espírita é progressista. Evolui, ela progride, ela cresce, ela muda. Entendendo esses questionamentos, entendendo essas ideias, entendendo isso, a evolução moral, ela está ligada a como nós agimos diante dessas leis. Porque essas leis, né, sabe assim, o mal, sabe o mal? Sabe o que é fazer o mal? Fazer o mal é não seguir essas leis. Opa, tá aí, né? Rigidez, cadê? E aí? A rigidez aí, não pode quebrar, não pode fazer. Se não seguir essas leis, você está fazendo mal. Isso é rigidez, isso é moralismo.
O, a grande questão aqui, né, quando a gente tá falando de que não seguir essas leis divinas, literalmente, a gente tá literalmente falando de ferir o outro. É só lembrar na indulgência. Quando você não é indulgente para com o próximo, ou seja, quando você aponta o dedo para uma pessoa, dizendo que ela está errada, que ela fez isso, aquilo, outro, quando você está fazendo isso, você está ferindo aquela pessoa. E isso é desrespeitar as leis de Deus. É literalmente ferir outra pessoa. Quando você olha direitinho para as leis, você olha o que precisa, o que ela está dizendo que precisa ser feito, é literalmente fazer o mal ao próximo. Tá ali, tá escrito. Se você não é indulgente para com o próximo, você está ferindo aquela pessoa. Se você não está sendo severo para consigo mesmo, você está negligenciando a sua própria evolução. E tá nisso todas as leis. Todas as leis são exatamente isso. Quando você transgride essas leis, não é porque você está sendo mal com Deus, não gosto de Deus, não acredito em Deus, não. Quando você transgride essa lei, é porque você está ferindo outra pessoa. É porque você está se ferindo. É porque alguém não está saindo bem nessa história. Isso é transgredir a lei de Deus. É ferir o próximo. Não é nem Deus. Deus não tem nada a ver com como é? Não tem nada a ver quando você transgride as leis dele. Ele não se sente ofendido quando você... Olha, como assim? O filho que eu botei no mundo, ele transgrediu as minhas leis, portanto será castigado porque transgrediu as minhas leis. Deus não se importa se você está ferindo as leis dele ou não. Deus só fica muito triste porque você está ferindo as leis deles, porque você está ferindo outra pessoa. Isso é transgredir as leis. E quando você não transgride as leis, quando você segue as leis de Deus, quando você faz o bem ao próximo, que é o mais importante, você começa a evoluir. Quando você está procurando se corrigir, procurando se tornar uma pessoa melhor, você começa a evoluir. Isso é evolução moral. É seguir essas leis, é seguir as leis que procuram melhorar e fazer o bem ao próximo e a si mesmo. Isso é seguir as leis de Deus, é fazer o bem, não é adorar Deus, não tem que adorar Deus, não é nada disso. Fazer o bem ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é fazer o bem. Isso é que é evolução moral. E obviamente a gente não vai fazer isso em uma vez, né? Uma única encarnação, nem um dia. Não, a gente tem bastante tempo. É por isso que existe a reencarnação, né? Para a gente ter tempo de evoluir, de tornarmos pessoas melhores, porque em uma encarnação tá difícil, né? Mas é isso aí. Eu acho que eu fiz uma reflexão interessante, eu acho. Talvez depois, maturando mais essa ideia, a gente consiga trazer mais reflexões sobre isso. Mas a gente fica por aqui. Muito obrigado, muito obrigado pela sua atenção. Se inscreve no canal. Se você não está inscrito, deixa o like aqui, deixa o joinha, bota o joinha pra gente. E comunica, faz o comentário aqui pra gente, comunica, escreve no comentário, né, pra você o que é evolução moral, pra você o que é moral. E a gente fica por aqui, né? Meu nome é Victor Jesus,
Este é o Nebencast e a gente se vê no próximo episódio. Continuando, próximo episódio a gente continua a história do espiritismo. É isso, valeu, falou.